todos nós sabemos que a crise econômica ela é muito grave, ela vem destruindo as famílias brasileiras, mas, além disso, ela tem uma especificidade e ela trata com muita maldade a juventude brasileira. Por que ela trata, colegas vereadores, a juventude brasileira com tamanha maldade? Veja só, a primeira coisa é que a expectativa da nossa juventude, ela mira tanto no mercado de trabalho, né, como também ela mira na educação. O que a gente tem a partir do governo Temer é corte de verba na educação pública. A gente percebe tanto o governo federal tirando das bolsas CAPES, CNPq, recurso, né? Isso daí retira completamente a possibilidade de pesquisa, a possibilidade da gente fomentar, né, a produção intelectual brasileira. E, na questão do emprego, o que a gente percebe é que, de acordo com o dado do IPEA, que foi colocado essa semana, que o IPEA fez a divulgação, a gente tem em todo o país, a realocação nos serviços, ela deu uma taxa de ocupação de 0,9%, de crescimento de emprego, 0,9%. Mas, no caso da juventude, houve retração de 1,3%. Então, o que a gente começa a perceber? Se o desemprego no Brasil ele está, em média, de 11,6% para a juventude, o desemprego, vereador Bigode, o desemprego beira quase 26%. Então, além disso, a gente tem uma outra característica, uma outra especificidade que eu queria tratar para vocês, colegas vereadores. A nossa juventude, com essa situação de desemprego, os pais desempregados, se antes ele tinha como uma perspectiva ir para a universidade, fazer um curso de nível superior ou um curso técnico, essa juventude agora, ela procura o mercado de trabalho para ajudar nas contas de casa. Aí é onde acontece uma outra situação muito triste, a situação do desalento. Por quê? Porque a nossa juventude procura um emprego que não existe mais, o posto está fechado de emprego, e aí, veja que dado interessante que eu queria trazer para vocês, e é uma questão para a gente compreender, né, e tratar com a devida importância. 10% dos adolescentes brasileiros já foram diagnosticados com depressão. Então, a situação ela é tão grave que ela começa também a atingir a saúde mental da nossa juventude, principalmente, né? E aí, colegas vereadores, é importante a gente tratar disso, porque Aracaju ela não é uma bolha afastada do mundo. Aracaju faz parte do Brasil e Aracaju vem vivendo um processo de crise econômica, como todo o país vem vivendo. E eu queria trazer aqui um dado interessante para Vossas Excelências, que é o seguinte: todos os empregos, a juventude ela vai para todos os empregos, todas as frentes de trabalho a juventude está. Tem juventude na construção civil, tem juventude como operador de caixa. Agora eu trouxe 3 dados interessantes do CAGED, aqui para a gente analisar. 3 dados interessantes de locais, de frentes de trabalho que a juventude ela se encontra, né, em sua imensa maioria jovens, esses trabalhadores. Operador de telemarketing. Desde a reforma trabalhista para cá, vereador Elber, desde a reforma trabalhista para cá, a gente teve, de 2017 para 2018, a gente teve uma retração no emprego de menos 397 empregos, 397 a menos empregos. E agora, 2018, 2019, 1.293 trabalhadores deixaram de trabalhar. Veja, 1.293 postos fechados de trabalho. Isso pode ser o fato do trabalho ser rotativo e as empresas de telemarketing, elas sempre mudarem os seus trabalhadores, mas isso também pode ser uma outra coisa, e essa casa precisa avaliar. É possível que as empresas de telemarketing já estejam saindo de Sergipe em busca de outros estados por conta do salário mais baixo e mais rebaixado e mais desvalorizado. Consegue uma palavra? Então, um minutinho só, vereador Bigode, um minutinho que é para eu concluir esse pronunciamento.
No caso do vendedor de comércio varejista, que é outro posto de trabalho que tem muito jovem que está lá como vendedor do comércio varejista, a gente percebe de 2017 para 2018, depois da reforma trabalhista, aqui em Aracaju, retração de 121 postos de trabalho, e agora 2018, 2019, 347 a menos. Então, a gente vai observando que tanto como operador de telemarketing, como vendedor de comércio varejista, há retração de emprego. A gente poderia falar de outros e tantos outros cargos e postos de trabalho importantes, como a construção civil. Agora, vamos falar mais de um, operador de caixa. Operador de caixa é quase 200 cargos também que deixam de ser ocupados. Então, o que é que começa a existir no nosso país? É importante a gente deixar claro. Uma reforma trabalhista que o ministro, na época, Meirelles, o ministro Meirelles, que não é Fábio Meirelles, né? O ministro Meirelles, o cara que dizia que podia chamar para resolver, ele anunciava que ia criar mais de 6 milhões de empregos com a reforma trabalhista, vereador Soneca. O que existiu da reforma trabalhista para cá? O que existiu da reforma trabalhista para cá são mais de 50 mil postos de trabalho. E desses 50 mil postos de trabalho, a gente tem mais de 70% que é em trabalho intermitente e o trabalho parcial. Então, perceba o que está acontecendo. Além de tudo isso, o nosso povo e a nossa juventude está sendo jogada para o trabalho informal, principalmente, né? Para o trabalho informal, e a gente, mais uma vez, observa que o discurso oficial do governo, ele não é cumprido. Agora tem um novo discurso oficial com relação à reforma da Previdência. Eles não falam nem mais de reforma da Previdência. Eles falam agora de nova reforma. Eles, no caso da reforma trabalhista, anunciaram que teria 6 milhões de novos empregos, e a gente viu aqui o que aconteceu. No caso da reforma da Previdência, eles falam que vai ter 10 anos de crescimento com a reforma da Previdência. E é importante, lógico, ressaltar que o governo do PT, ele provocou 10 anos de crescimento sem tirar direito nenhum, sem fazer reforma trabalhista e sem fazer reforma da Previdência.